Olá, olá. Oi, gente. Tô esperando aparecer a primeira pessoa. Oi, Flávia. Oi, Fernanda. Mirna. Adriana. E aí, um monte de gente. Eu adoro chamar um monte de gente. A gente ainda tá com 40 e falar assim, um monte de gente. Espero que todo mundo esteja bem. Todo mundo esteja com saúde. Lembrando como é que a gente faz aqui. Enquanto as pessoas vão chegando, nos primeiros 5 minutos, a gente faz um pouco uma conversa livre, retorna as banquinhas das semanas anteriores, a gente vê se a luz não vai cair, ó, tá aqui. Espero que esteja com uma boa luz e com um bom enquadramento para quem estiver fazendo leitura labial. A gente já está conseguindo fazer a publicação posterior no YouTube, então isso também é possível para quem precisa de legenda depois ter acesso por lá. E é muito interessante para mim como são duas comunidades realmente diferentes, né? Aqui a gente junta essa multidão no domingo à tarde, conversa. E no YouTube é outra circulação, são outras pessoas. É interessante, né? Acho que é uma comunidade YouTube, é uma comunidade Instagram. Hoje é dia... Tô falando óbvio, né? Mas tudo bem. Hoje é dia 11 de outubro. A controvérsia sobre o nosso número de banquinhas. Eu... Às vezes conto 14, algumas outras pessoas estão contando 13, a gente que conta 16, a depender das banquinhas que a gente fez com a Karina. Então, mas o mais importante é lembrar que todas estão no chamado IGTV, né? Aquele íconezinho logo do lado da timeline. Então, todas estão ali. Inclusive uma em que não foi conseguida, o Instagram impediu que fosse salva. Eu fiz ela rapidamente, assim, 20 minutos, e ela também está ali publicada. Eu já nem lembro mais que tema que foi, se alguém lembrar qual foi o tema. É tão generoso como a Ana Paula dizendo que eu tô bonitinha, deve ser o listrado. Mas obrigada, viu? É muito bacana estar aqui com vocês nos domingos e a gente poder conversar sobre algo que pode ser tão transformador, né? Como pensar melhor, acreditar na ciência, procurar evidências. Não importa que lado vocês estejam nesse momento da política, do que se chama polarização, da qual eu desconfio muito desse próprio conceito, mas não importa. Se você vem aqui é porque você quer fazer uma pergunta de outro jeito. Nós já falei conversa fiada 3 minutos, mas nós já vimos por aqui, só para lembrar quem está chegando pela primeira vez. Mapas de autoras, a gente já viu aquele uso do Pomodoro sobre o controle do tempo, a gente já viu sobre a escrita autoral em primeira pessoa, terceira pessoa, essas coisas como este projeto, esta monografia. A gente viu na semana passada a diferença entre fichamentos e notas e, quem sabe, o uso de memorando. Hoje, o que nós vamos conversar é sobre resenha e resumo, né? Que foi, inclusive, surgiu por aqui, na multidão, as pessoas dizendo, fala sobre resenha e resumo. E eu disse que quando não começar a vir multidão, eu não venho mais. Agora, qual é o número de multidão, eu não sei. A gente vai ter que definir junto. Que número que é o que a gente considera o mínimo para a gente competir com família, igreja, templo, domingo em família, churrasco, para que a gente se encontre aqui aos domingos. A gente podia definir junto que número é esse que a gente considera que faz sentido. Se vocês me disserem 5, vai ser 5. Não, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Todas as sextas-feiras, às 7 da noite, todas, até o dia 30 de dezembro, são 12 sextas-feiras, já foram 2, essa semana vai ser a terceira,
Eu me encontro com Ivone Gebara, que é uma feminista, uma teóloga, uma filósofa, e nós estamos falando sobre 12 verbos feministas para a esperança feminista. Eu queria muito convidar vocês a irem, a estarem no momento com a gente ali na sexta-feira. Em geral é 1 hora. É uma experiência mágica ouvir a Ivone. Eu já disse que eu sou animadora de auditório, né? Mas não perde esse momento da vida de ouvi-la. Sexta-feira, às 7 horas, eu sempre divulgo por aqui qual é o endereço e como é que é. Semana que vem o verbo é aproximar. Semana passada foi imaginar e semana retrasada foi... Eita, esqueci, ó. Esqueci. É porque eu fiquei com tanta raiva de mim no primeiro verbo que eu fiz só besteira e fiquei com um pouco de vergonha que eu esqueci. Eu tenho que... ouvir. Ouvir. Né? Que tem que ouvir. Então, semana passada eu vou começar a desligar os comentários. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, que esteja tudo tranquilo, que aí eu vou desligar o comentário para começar a banquinha de hoje. Pode ser? Que eu não estou vendo mais comentário nenhum. Eu espero que esteja tudo bem. Semana passada nós vimos aquela conversa de fichamento de notas e eu fiz uma sugestão para, que não fui eu que inventei, eu já disse, sobre tentar escrever memorandos. E eu queria fazer uma provocação de que há uma continuidade quase que lógica, metodológica entre memorando e resenha. E talvez me parece que não foi à toa, quanto por aqui, pelos comentários, surgiu resenha e resumo como uma possibilidade. É porque isso estava conectado na cabeça das pessoas que recomendaram, certo? Eu adoraria ouvir, e eu vou parar de verdade hoje às 5h45, quer dizer, aos 45 para vocês, para ouvir se vocês puderem fazer algum comentário, se alguém tentou a técnica do memorando, se fez sentido, não fez, se gostaria que eu voltasse em alguma questão. Eu queria começar, ainda nos meus 3 minutos aqui, inicial, até dar os 10 minutos, contando uma história a vocês. Há uma coisa na vida acadêmica, isso toca a ideia de resenha, certo? Vou começar de uma maneira transversal. Há uma coisa quase que lugar comum na vida acadêmica, que as pessoas dizem, vocês estão vendo pela minha cara que eu duvido um pouco, que diz que a gente não deve ler manual, ou que os manuais, eles não nos permitem que a gente tenha um contato direto com a obra, que os manuais é como se fossem um atestado de... Lá em Alagoas diz ser jumenta, né? Então, um atestado de não ser capaz de interpretar, de limitação, e que os manuais eles podem deturpar a obra. Eu aceito tudo isso, tudo, que é importante chegar na obra original, mas eu queria mostrar a vocês um exemplo de como essa semana eu só consegui me salvar numa leitura com a ajuda de um intérprete, que é um manual. Pode ser um livro, pode ser um texto. Vocês lembram que eu já venho algumas semanas falando que eu venho lendo insistentemente, persistindo, com um enorme prazer e fascínio, lendo Conceição Evaristo. E há 3 semanas exatas, com um grupo de 2 outras pessoas, nós lemos e relemos Ponciá Evaristo. E é um livro fascinante. Você tem um nível literário, poético, que você persegue aquilo ali com fascínio. Você tem um nível da construção das personagens, de uma provocação gigante sobre quem nós somos, o racismo, a construção de novos personagens, da qual eu conseguia chegar em quem era Ponciá, em quem era Belisa, eu conseguia, e tinha um nível profundo da qual eu não conseguia e nem meus 2 companheiros de leitura chegar, que era porque o barro, eu não vou contar a história, certo, gente? Mas porque o barro, o que significa o nome Ponciá Evaristo, e nós não conseguíamos ir. O que é essa alegoria das águas que aparece em várias obras de Conceição. E aí, um de nós,
encontrou um texto chamado A Herança de Ponciá Vicêncio, da professora Ana Margarita Barandella, professora da Universidade Federal de Alagoas, numa revista chamada Leitura, numa publicação feita de 2008. Se alguém puder, enquanto eu estou aqui falando, olhar se essa revista tem quales, a revista se chama Leitura da UFAL, só para nos provocar. Eu não sei dizer se ela tem quales no campo da literatura. Só que ter lido esse texto, em que me pega pela mão e me ajuda a ver o que eu não conseguia entender na profundidade dessa obra, eu tenho que fazer a 4ª leitura agora para entender os intertextos de Conceição Evaristo com uma história filosófica, com uma história sociológica do que foi a diáspora, do que é a vida do povo negro, da escravização no Brasil. O que eu quero dizer é que talvez, assumindo vocês, uma enorme limitação que eu tinha na capacidade de leitura, o quanto essa obra, que pode ser chamada de uma resenha analítica de uma obra, né? Ela está nos apresentando a obra de Conceição Evaristo em Ponciá Vicêncio, é o que me permitiu voltar agora à obra e lê-la. Então, eu fiz a provocação, se alguém pudesse olhar, revista Leitura da UFAL, qual é o quales no campo da literatura, que talvez possa nos provocar sobre os regimes de poder, os regimes de classificação da vida acadêmica, e é um texto fascinante. Então, o tema de hoje, e eu espero não ter fugido dele com essa minha confissão inicial e provocação inicial, é sobre resenha e resumo. Eu queria começar pedindo a vocês para, em 10 segundos, lembrarem, se conseguem, as primeiras vezes em que ouviram essas expressões, ainda como estudantes de graduação na vida acadêmica, e em que contexto foi. Eu, se sou capaz de lembrar, porque eu posso estar confusa já, era tendo professoras e professores dizendo, me entregue um resumo dessa obra, que era quase que um fichamento. Ou então dizendo, eu quero que o seu resumo seja crítico, isso se chama resenha. E aí a frase que eu tinha na minha história era que resumo é quando eu sou neutra apresentando algo, como se isso fosse possível, mas eu sou neutra contando uma história, lendo uma obra, e resenha quando eu colocava o meu ponto de vista. E aí elas quase que se confundem com o que é uma ideia de fichamento, né? Que é apresentar uma obra, mas ter um ponto de vista. E aí parecia que as duas coisas eram o mesmo, que resumo e resenha era a mesma coisa, só que num você assumia que tinha uma crítica, e no outro era quase que uma contrição de uma obra. Eu queria trabalhar de uma forma diferente esses dois conceitos. Eu não estou querendo aqui refutar, que vocês já sabem a regra desde o início, que a Débora falou e nada é a mesma coisa, certo? É propor esses dois conceitos de uma maneira operacional para a nossa vida. Eu vou começar 15 minutos com resumo, 15 minutos com resenha. Então, vamos lá. O que é um resumo na minha proposta de definição para vocês? É aquela abertura dos textos acadêmicos. Qualquer coisa além disso, eu chamaria de memorando, eu chamaria de notas. Resumo vai ser aquele parágrafo dos textos acadêmicos que você vai tentar publicar, ou vai ser aquele resumo de quase uma página na sua monografia, dissertação ou tese. Qualquer outra coisa vai ser notas ou memorando. Eu queria dar 5 regras para o resumo e 5 razões para sua importância. Eu às vezes sonho que eu tenho um quadro, né, que eu posso escrever. Se alguém um dia souber como é que eu posso fazer isso bonitinho aqui. Então vamos para as regras. A primeira é que ele é um parágrafo único. O resumo ele não tem parágrafo, não tem margem. Ele segue as orações, e elas são curtas, são em ordem direta, e é um parágrafo único. Na monografia, na tese, na dissertação e naquele que você vai publicar para um artigo. Parágrafo único, sem margem, e tentar escrever o máximo possível em ordem direta. O resumo ele não precisa ter sua beleza estética, ele tem que ser funcional.
nas revistas já há uma extensão pré-determinada para o resumo. Em geral, oscila entre 150 e 300 palavras. Para os que usam o Word, você vai lá contar palavras, não é contar caracteres. Desculpem se eu estou falando o óbvio, certo? Então, nos periódicos, em geral, que são as revistas acadêmicas, entre 150 e 300 palavras. Olha no seu regimento da pós-graduação se há limites para o resumo. Se não há, eu diria que um bom senso diria que é menos que uma página. Então, é alguma coisa ali como 15 linhas, se você quer pensar em número de palavras. Não importa o campo em que você está, olha como eu vou ser normativa, hein, gente? Regras de estrutura para um resumo. Você abre com uma frase que é a sua grande tese, que é a sua afirmação. Ela é precisa, ela é direta. Ela abre fazendo convite para a sua leitura. Você tem que arrebatar quem lê você. Que é pelo seu resumo que ela vai tomar uma decisão, se ela desce o seu texto, se ela vai pedir para a biblioteca buscar o seu texto, se ela vai oferecer o tempo da vida para ler. E está ali naquele resumo. É o título e é o resumo. Então, ela é uma frase geral que abre, que arrebata a sua leitura. Logo depois, é o seu problema de pesquisa. Que você não vai dizer o meu problema no formato de uma interrogação, né? Mas você vai dizer o verbo. Eu analisei, sempre no passado, porque você já terminou, analisa no presente, mas nunca no futuro. Depois vem o método que você usou. Você comparou duas obras, você fez um levantamento bibliográfico, você entrevistou pessoas. Se o seu método de pesquisa tem limitações que você já reconhece, aquilo que você não foi capaz de fazer, é muito honesto e importante. Vocês lembram, quando eu discuti artigo com vocês, como escrever um artigo, em que eu disse os limites da pesquisa nacional do aborto são A, B e C no resumo, algumas pessoas que talvez pouco treinadas sobre o que significa honestidade de colocar as limitações de um estudo, acham que podem, o que devem fazer um contra-argumento no debate público, dizendo as limitações do seu estudo são essas. Está lá dito. É importante que assim seja. Então, não é por aqui que você vai chegar na validade dos dados. Depois, o que você encontrou. Quais são os seus achados, como nós dissemos, né? Podemos dizer de uma maneira ampla, mas o que você encontrou. Se há algumas questões éticas que você considera importante de estar no resumo, vem aí. E aí a sua conclusão. Todo o resumo segue esses passos. Em maior ou menor formalidade, a depender da área em que você está. Todos. E aí eu queria ir para 5 fatores que importam que seja assim. Porque a primeira coisa é ser lida. Então você tem que arrebatar a sua leitura. Você tem que dizer, me oferece seu tempo para me ler. Ela é uma convite que está a leitura no título e no resumo. Ou porque você já tem um nome muito consolidado na área, que aí nem importa o resumo, as pessoas vão ler porque é a última publicação de alguém. Ela é a tomada de decisão se o seu texto deve ou não ser lido. Então você imagina que você passou 5 anos no doutorado, 5 não, 4, né? 4 anos no doutorado, 2 anos no mestrado, 4 anos numa graduação, 6 meses escrevendo. E você pode ser reduzido a um parágrafo. Uma pesquisa que você fez super longa, se você não escreve bem. Eu sou editora de um periódico, que eu vou dar adiante esse exemplo novamente, e os resumos, quando as revistas têm o que se chama em ciência alto fator de impacto, a leitura do resumo é o primeiro filtro. E nem chega nos revisores. Nem revisado o seu artigo chega se o resumo não for suficiente no conjunto de informações. E ela demonstra a sua capacidade de síntese. Uma das coisas mais importantes, depois de 4 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses escrevendo, pensando algo, é o quanto você consegue ser simples em explicar algo. E o resumo é onde você prova isso. Então, como escrever um resumo? Se vocês me seguiram até aqui em 5 razões e 5 importâncias.
E a minha sugestão sempre é que quando você vai começar um projeto, você vai escrever um projeto, lá na frente vai estar seu texto, certo? Um tempo. Começa com um resumo expandido, algo como 2 páginas, que é quase como um memorando, só que com cara de resumo. A minha frase, o meu objeto, o que eu espero encontrar, quais são suas limitações, minhas questões éticas, minhas afirmações finais. E você, especialmente se você trabalha em equipe, isso pode ajudar muito outras pessoas a se somarem para definir como é que vai ser esse estudo em conjunto. Mas na vida real, de que não é um resumo expandido como um exercício, o resumo é a última coisa que você pode escrever quando você terminou o seu texto, sua monografia, ou seu artigo, sua tese, sua dissertação de mestrado. O resumo é a última coisa. E ele sai, gente, assim, com uma facilidade, se você tem as caixinhas a preencher, porque ele tem que fazer a síntese. Então, o verbo que você vai usar para o seu problema é aquele que nós já conversamos, que são os verbos de um problema de pesquisa. Então, você vai dizer, esse artigo analisou, está ali. Já é a sua segunda parte. Quando você vai selecionar que achados você coloca no seu resumo, nem todos são igualmente importantes. Você vai botar aqueles chaves, que são as categorias chaves de análise. Então, exige de você também uma capacidade de síntese, que você certamente pode achar muitas coisas, no sentido de encontrar muitas coisas, como suas explicações para o fenômeno que você estuda, mas só algumas que você bota no resumo. Eu sei que essa conversa de resumo com essa formatação, algumas pessoas da área de filosofia, de antropologia, podem me ouvir dizer, isso parece tão formalizado, tão da área biomédica, tão... Transponha essa forma para a linguagem do seu campo. A minha sugestão é que isso vai ajudar muito você a fazer um bom resumo. O Coursera, que eu já falei aqui, Coursera, é do jeito que se pronuncia, né? C-O-U-R-S-E-R-A. Tem vários cursos sobre como montar resumo e como montar um título. Entra, dá uma olhada, muitos você consegue fazer gratuitos. Algumas revistas, e se você está escrevendo um artigo para revista, elas têm blogs associados em que dizem como é que a gente espera o seu resumo. Na revista em que eu atuo como coeditora, a editora é a Wiley. Ela tem um blog, Wiley é W-I-L-E-Y, em que diz como montar um resumo. E eles transformam os pedacinhos do resumo em perguntas como se você tivesse que responder. Eu vou repetir o que está lá. Que problema você estudou e por que ele é importante? Então, esse artigo analisou um determinado problema. Sim? E como é que se justifica isso? Que métodos você usou? Você vai responder. Os métodos utilizados foram, as técnicas de pesquisa foram. Quais são os seus achados? Os resultados, ou então, como você quiser escrever. E o que você concluiu de acordo com seus achados e quais são as implicações disso? Esse é o final do seu resumo. Se você tiver dificuldade em pensar quais 5 caixinhas que eu disse antes, pensa essas 4 perguntas. Que problema você estudou e é importante? Que métodos você usou? Quais são seus achados, seus resultados, que você está sustentando? E o que você concluiu de acordo com as suas conclusões e quais são as implicações. Muitas revistas apresentam esse kit de ferramentas sobre como fazer um resumo. Então, essa é a minha primeira composição sobre resumo, e eu estou pensando resumo diretamente para essas peças acadêmicas, artigo, tese, dissertação, tá? E a monografia. Mas eu tenho uma segunda sugestão para você antes de passar para a resenha. Leia monografias, se você está na graduação, leia dissertações de mestrado, se você está no mestrado, e teses de doutorado. E veja como é que as pessoas escrevem resumos no seu programa. Veja quais são os cacoetes, quais são os estilos. Porque algumas vezes a gente apresenta uma forma sobre como as coisas deveriam ser e as regras da sua comunidade podem ser diferentes. Nós fazemos muito mal isso na vida acadêmica.
que é estimular as pessoas a irem a defesas de qualificação de graduação, defesas de mestrado, qualificação. Ver como é que é esse rito, como é que as pessoas estão apresentando. Se você vai escrever um artigo para uma revista, dá uma investigada como foram os artigos escritos, como é que aquelas autoras que você se inspira fizeram os seus resumos. E começa a ver se tem sim uma forma ou não. Em algumas revistas, essa forma é tão evidente, é forma mesmo, sabe? Eu tô falando forma, não é forma só não, é forma. É como algo que você coloca, ela é tão evidente que no resumo, essas seções aparecem com a palavra em negrito. Sabe? Problema, métodos, resultados, conclusão. Tão evidente que é. Eu sugiro que você comece a fazer um passeio, inclusive estético, pelos resumos, para ver se isso faz sentido para você. Eu posso passar para a resenha. É tão ruim poder ouvir vocês e ver se eu não fiz um delírio de transformar resumo nessa pecinha, mas se eu pudesse implorar vocês, a coisa mais importante que vocês podem fazer no texto acadêmico é fazer esse resumo bem feito e ter um bom título. A pessoa vai passar a barreira do som, a barreira do tempo de ler vocês. Entende? É tão importante que você consiga convidar a pessoa a ler. E essa parte, ela é fundamental. Então, acredita em mim. Eu vou começar a resenha. Então, a definição que se usa quando a gente está ali, né, começando o primeiro, segundo semestre, é que resenha, um resumo, mais uma crítica. Então, a primeira pergunta é pensar assim, existe possibilidade de eu ler alguma coisa sem ser eu lendo, ou seja, sem as minhas lentes analíticas e críticas estarem ali? Não dá. Então, a diferença entre resumo e resenha é que se espera na parte de uma resenha, onde você está resumindo a obra, que você seja capaz de ser uma boa leitora. É muito mais testar a sua capacidade de fidedignidade à obra. Então, ela é quase que uma pergunta ética sobre você. E também uma pergunta de maturidade acadêmica. Se você é capaz de ler e interpretar. E aqui eu não estou querendo fazer a ironia das mídias sociais, em que as pessoas dizem uma para outra assim, precisa voltar para a terceira série, né, que as pessoas falam, quinta série, nem existe mais, mas um para xingar o outro diz isso e fala, precisa fazer interpretação de texto, mas é porque a resenha, ela traz isso junto. Quer dizer, você é capaz de ler e de dizer o que essa pessoa disse mesmo, ou tudo é enviesado, ou porque você ainda não é uma boa leitora? Porque ser uma boa leitora é um processo cumulativo, né, gente? A gente demora para saber ler, para saber o que é importante numa obra. Então, a resenha, se eu pudesse dar uma definição super usada, ela é um memorando publicável. É aquilo que a gente conversou semana passada e as pessoas daqui que fizeram, né, se moveram nessa galáxia acadêmica disseram, sai do memorando e fala resenha, elas estavam falando de algo realmente muito próximos. Então, é como se fosse um memorando que você pode publicar. Ela pode ser de uma obra, pode ser de várias, eu vou dar uns exemplos hoje, ou pode ser de uma autora. Você tem seções em revistas, e revistas que você admira, que você gosta de acompanhar, que são de resenhas. Dá uma lida. Você vai ver que às vezes está lá uma obra só, ou 2 ou 3 obras daquela autora, ou 2 ou 3 obras sobre o mesmo tema que foram publicadas recentemente, em que se apresenta as obras, o que talvez um resumo delas, o máximo possível próxima, e a sua análise. Tristemente, na vida acadêmica, a gente imagina que a resenha tem que ser para dizer o que aquela pessoa errou, o que aquela pessoa não fez. Que fazer uma resenha é exercitar a crítica pela rejeição. Eu tenho dúvidas se sempre tem que ser assim. Ou se essa é a melhor maneira de se fazer resenha. Eu acho que eu queria sustentar que a melhor maneira de se fazer uma resenha é fazendo um resumo em que a nossa capacidade analítica seja de dialogar, de mover aquela obra para outros espaços, para outras possibilidades, mas não para se comportar como tribunal
do mestrado, doutorado, para dizer eu senti falta de, ou isso não está aqui. Mas isso é uma sugestão. Algumas pessoas acreditam que a resenha tem que ser um momento para dizer o que o fulano não fez. E é o momento de pegar aquela grande figura de um campo, e eu que não sou nada, dizer a ela, você não foi capaz de fazer algo. Eu queria muito fazer uma defesa das resenhas. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu assino... Era um que eu conseguia mostrar, tá, gente? Eu não tenho, assim, se eu tivesse as minhas revistas do Brasil aqui, eu mostraria elas, mostraria a revista de estudos feministas, que tem uma seção sobre resenhas. Mas esse é um jornal que se chama The New York Review of Books. É ridículo, né? Ficar falando inglês, mas tudo bem. Um jornalzinho de resenha de livros. E o último volume, que chegou agora, é esse aqui, olha, que eu queria mostrar. É a juíza, né, que dizem que mandou aquela mosca, né, pro debate. Dizem que foi ela, não sei se é verdade, mas diz que foi ela. Então, Ruth Ginsburg, e parece que era só isso, de 1933 a 2020. Você diz, o que será que é essa resenha? Vai me contar a história da vida dela? Vai me contar o que sobre a ministra? Na verdade, são 2 páginas e é uma grande resenha sobre o que foi a contribuição da juíza para a luta, para a questão da igualdade de gênero nas cortes dos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma resenha biográfica dela, mas não biográfica de onde ela nasceu, do que ela morreu, eu acabo não sabendo por aqui, mas é muito mais quais foram as contribuições dela em torno desse conceito de igualdade de gênero. Então, uma resenha pode ser isso, ela pode ser em torno de uma personagem quando morre, mas de alguém que domina muito o campo, domina muito a obra dela no largo, e que aí vai nos contando coisas que eu demoraria muito tempo para saber, mas muito tempo sozinha, para conhecer as primeiras ações dela nos anos 70, depois nos anos 80, os votos dissidentes dela mais recentes. Então, a resenha ela tem um papel de solidariedade na ciência. Ler essa resenha, o que me tomaria sozinha muitos meses de estudo. Então, a resenha, ela tem um papel de permitir que outras pessoas que estão entrando num campo, ou que não vão entrar no campo, mas precisam estar informadas. No meu caso, eu queria estar informada sobre o que fez a juíza Ginsburg na Suprema Corte americana, no direito americano, no direito dos Estados Unidos. Isso aqui me ajuda. Mas eu talvez não precise saber mais do que isso. Isso, para mim, é suficiente. Então, a resenha ela tem um papel informativo e ela tem um papel de solidariedade científica. E aí, quando eu li a autora, Pamela Karlan, eu vou saber quem é ela. Porque para ela saber tanto sobre quem é qual foi a contribuição da juíza Ginsburg nos Estados Unidos, ela é alguém no campo. Então, a resenha, ela ajuda você a fazer mapa de autoras. A resenha ajuda você a entrar em um campo quando você resenha alguém. Porque se você está resenhando juíza Ginsburg, é porque você talvez trabalhe no tema do constitucionalismo. Ou você talvez trabalhe no tema da igualdade de gênero. Ou você talvez trabalhe... Então, as resenhas e as resenhistas, elas marcam mapa de autoras, mapa de circulação de conhecimento de quem é quem. Então, essa aqui é uma resenha que apresenta, ela faz um convite, ela tem uma autora, e uma autora consolidada no campo. Só que entre nós, eu diria, especialmente, eu não conheço a experiência de todos os países latino-americanos sobre resenha, mas como editora de um periódico internacional e durante muitos anos como editora de um periódico importante, Qualis 1 no Brasil, como era Ciência e Saúde Coletiva, que tinha uma seção de resenhas, a resenha é considerada uma publicação menos importante. Nós sequer ficamos olhando no Lattes, só recentemente que veio, onde se colocava a escrita de uma resenha. Porque era como se a estrela não é quem assina, mas a juíza Ginsburg. Isso é um equívoco.
especialmente quando você está começando a ser uma autora em um campo. Escrever resenhas permite você entrar em um campo, e naquele campo que você quer que as pessoas reconheçam você. Então imagine você, que no meu caso, meu último livro, que foi sobre Zika, ele foi muito resenhado. Internacionalmente, ele foi publicado em inglês, em japonês, em português, e foi muito resenhado, muito mesmo, para os padrões do que é um livro de não ficção. E as resenhas eu lia, e eu conhecia essas pessoas. E hoje, no meu mundo enviesado, onde eu vivo, pela janela que eu vejo o mundo, eu passei a seguir essas pessoas no Twitter, eu passei a escrever para elas. Algumas eu fui me aproximando sobre, quem sabe, se nós poderíamos fazer pesquisas juntas. Porque alguém que parou, leu um livro que eu escrevi, ao ponto de escrever algo e publicar, não há apresentação melhor para que há algo em comum entre nós. Mesmo aquelas pessoas que disseram, ela esqueceu algo, mas a gente começa a conversar. Então, se você é muito jovem, e desculpa, não é jovem que eu tenho que dizer, né? Não é que eu não tenho que dizer, é me expressar melhor. Se você, você está começando agora na vida acadêmica, se você está nesse momento ainda iniciático da vida acadêmica, não importa a sua idade, imagine você procurar alguém para você ser orientada e você dizer, eu vou dar o meu próprio exemplo, tá, gente? Dizer, oi, Débora, eu queria ser, quem sabe, me aproximar do seu grupo de pesquisa, quem sabe trabalhar com você. Estou na graduação ainda, eu cheguei até a fazer essa postagem de um blog sobre o seu livro Cadeia. Eu queria muito te mandar e quem sabe a gente começar a conversar. Você não está dizendo assim, olha aqui, Débora, lê o que eu escrevi e o que eu já pensei. Você está fazendo um cartão de visitas muito generoso. Você diz, eu me dediquei meu tempo a ler você seriamente, dizer que você vale a pena, que por isso que eu quero me aproximar de você. Depois nós podemos falar que uma forma de produção acadêmica próxima disso que é a resenha são as entrevistas. Eu já fiz 2 livros de entrevistas com pessoas que eu estudava muito. Um se chama Didier Fassin, D-I-D-I-E-R, F-A-S-S-I-N, Didier Fassin. Ele era professor na Escola de Altos Estudos na França e hoje em estudos avançados na Universidade de Princeton. E eu estudava muito ele. E ele quase não foi traduzido para o português. E eu queria muito que as pessoas conhecessem a obra dele. Então eu fiz um livrinho, foi publicado pela editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com as perguntas que eu fazia a ele, com uma introdução analítica, que é uma grande resenha sobre ele. E eu fiz um segundo livrinho também aí, para uma jurista que se chama Rebecca, como em português, Rebecca, né? Rebecca, com 2 Cs, Cook, C-O-O-K, que é uma jurista do âmbito internacional, que trabalhava com a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, uma jurista que tenta pensar o direito internacional à luz de perguntas sociológicas muito grandes. E eu trabalhei um tempo com ela na Universidade de Toronto, na Faculdade de Direito, e fiz um livretinho também da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de entrevista com ela, que pouco da obra dela tinha sido traduzido. Aquilo exige uma abertura que uma resenha, né? E além de revisar a obra no largo, e você oferece a oportunidade de pessoas se explicar e de apresentar. Ler entrevistas é muito rico quando você está começando a explorar uma autora. Mas nem toda resenha merece a nossa confiança. Nesse mesmo jornal, que eu joguei no lixo, eu fiquei com tanta raiva. Esse jornal não, nesse mesmo... em casa, sei lá, essa coisa aqui... Há uns 4 ou 5 meses atrás, teve uma resenha do filme da Petra Costa, o Democracia em Vertigem. E era de um sujeito brasilianista.
brasilianista, né? Que sou do Brasil. E eu achei assim, horrível, horrível. E não era só porque eu gosto do filme da Petra, né? Era porque eu tenho argumentos, eu conheço o campo, e que eu sabia que tinha equívocos, estava errado. E eu não guardei, eu joguei fora com tanta raiva que eu fiquei. Eu me lembro que na época eu escrevi para Petra e disse, você quer que eu responda? Não vão publicar, né? Mas pelo menos para fazer barulho na seção de cartas da revista. Porque mesmo quando não publicam a gente, esse papel de ocupar esse espaço da seção de cartas para dizer tem alguma coisa errada é muito importante. A gente pode um dia conversar sobre seção de cartas em periódico, como ela é importante. Então, não é toda resenha também que nos abre os horizontes, porque as resenhas, elas são analíticas do personagem que está compondo um campo, que está analisando um campo. Poderia ser alguém de uma outra compreensão sobre a juíza Ginsburg, nos apresentando de uma maneira que eu ia considerar injusta com quem foi ela. Então, razões, 5, para eu começar a abrir para vocês. 5 razões para ler uma resenha, 5 razões para escrever uma resenha. Para ler, você economiza tempo. Você imagina o quanto eu ia estudar, estou virando a página aqui, para saber o que eu aprendi aqui. E se eu precisar estudar seriamente a juíza Ginsburg, eu tenho aqui um mapa. E eu já tenho um mapa também de uma autora que conhece ela muito. Eu economizo dinheiro, porque eu não estou tendo que ler todas as obras que estão aqui, eu não estou comprando coisas. E quanto mais você vai afiando a sua capacidade de leitura, mais você vê aonde a autora de uma resenha está sentada. Quem resenha, em geral, é alguém no campo, ou vir a ser alguém. Então, ela pode abrir horizontes para composições de comunidade de pesquisa para você. Então, importa quem assina uma resenha, né? Ela não é uma personagem que desaparece. Ajuda você a montar mapa de autoras. Porque alguém que está se importando com a juíza Ginsburg é alguém que está nesse campo que você quer saber. E você vai ver quem ela cita. Se você olhar, as 2 primeiras notas são citações que ela faz de obras. Então, em geral, as resenhas nos fazem também mapas de autoras. Ajuda a compreender um tema. Um exemplo que eu dei da obra de Ponciar, de Conceição Evaristo. Ela diz que as pessoas fazem isso que eu acabei de fazer, confundem ela com Ponciar, né? Então, ajuda a compreender uma obra. E muitas revistas, porque há esse status diferenciado entre resenha e uma publicação, a resenha tem acesso livre. Então, você não precisa ser assinante daquele periódico para ter acesso. E 5 razões, talvez, para escrever uma resenha. Você começa a fazer o seu exercício analítico, que é o memorando, que pode ser publicável. Em geral, as editoras de periódicos, elas têm desespero para buscar resenhistas, pessoas que escrevam resenhas. Em geral, a gente recebe os livros das editoras porque elas querem as resenhas para poder divulgar um livro, e você sai à procura de pessoas. Você topa escrever uma resenha sobre esse livro para poder abrir o debate na comunidade acadêmica. Você consegue começar a publicar, então você começa a existir como autora circulando no mapa. Você se apresenta à comunidade, porque quando eu leio, eu também leio o que a resenhista fez de mim, né, como autora. Então é importante ver como é que a resenhista está lendo você, e você se torna uma potencial revisora para aquele periódico. Por quê? Porque você mostra que você está dentro de uma comunidade que está discutindo. Então, pessoas que escrevem resenhas são pessoas que estão revisando obras em profundidade. E ser uma potencial revisora de periódico permite adiante você ser de conselhos editoriais e vir a ser editora. Então, eu tenho 2 minutos para fazer um resumo de hoje. Eu dei uma proposta de 2 definições de resumo e resenha. O resumo bastante operacional para quem vai escrever para a vida acadêmica, como monografia, tese, dissertação, para quem vai publicar um artigo. E resenha, essa peça analítica que é uma extensão do memorando para vir a ser publicado. E que elas 2 são uma peça fundamental para o convite à leitura. E a resenha ela pode ser uma estratégia para começar a poder escrever e começar a publicar como uma autora. Eu tenho 1 minuto,
eu queria dizer a vocês que a mim é absurdamente fascinante que mais de 200 de pessoas estejam aqui no domingo, numa véspera de feriado, em que eu pensava que ia ter 3 pessoas, eu e mais 2 que eu obrigo a virem, mas vocês virem, porque acredita que a gente pensar melhor, a gente vai mudar a maneira como a gente pergunta as coisas para o mundo, como a gente se inquieta. Isso é fascinante. Então eu queria agradecer a cada uma de vocês que veio e que acha que isso é importante para a gente transformar a democracia. Pode parecer pequenininho, pode parecer quase que miudinho demais, mas vocês falam com outra pessoa, vocês marcam outra pessoa, vocês... Desculpa, né? Tá tendo plateia. Ajuda a gente a fazer melhor a democracia. Eu não tenho tema para a próxima banquinha, então eu estou aberta a ouvir vocês. Eu vou começar a abrir os comentários, enquanto vocês também me dizem que tema que vocês queriam para a próxima banquinha. O Anderson pergunta se o processo de resumo para propostas criativas, como por exemplo audiovisuais, pode seguir as regras acadêmicas. Você sabe, Anderson, essa é uma pergunta muito bacana. Recentemente, houve um edital, era para um projeto artístico sobre a pandemia, em que Ramon e eu inscrevemos o Relicário, que você conhece. O Anderson é um cara super bacana, gente. Olha aí, Anderson_Nick, N-I-C-K. Ele é um cara de design que tem um trabalho muito bacana. A forma na sua cabeça, muito embora a linguagem seja outra, eu diria que se aplica. A forma, você não vai seguir essa coisa de dizendo este projeto visual, você pode usar uma linguagem um pouquinho mais suave do que a dureza da vida acadêmica, mas eu diria que a forma te ajuda. E a gente foi contemplado nesse edital para fazer uma apresentação itinerante do Relicário, tá? Vou colocar outro comentário, tá, gente? Resenhas a bilhetes de uma revisora. Resenhas são uma boa forma de iniciar a publicar quando não se tem uma pesquisa, certo? Certíssimo. Me permitam dizer isso. Quando você ainda é uma ninguém num campo. E essa uma ninguém pode ser em diferentes momentos da sua trajetória. Quando eu estou migrando de uma área para outra. Há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a tentar fazer um voo, que foi curta, tive que voltar, do campo da saúde reprodutiva para o sistema prisional, eu fui escrever resenha. Eu fui fazer as entrevistas, porque era começando a entrar num campo que as pessoas pudessem saber que eu estava querendo transitar ali. Então, ser uma ninguém num campo, ela pode representar também momentos que você está transitando entre áreas. Não quer só dizer a sua idade ou se você é mais avançada ou não, tá? Tá? Vocês estão falando que a sugestão para a próxima banquinha é projeto de pesquisa. Uhum. Vamos lá. Qual é o site da Wiley? Se você colocar blog comportamento, coloca WILEY e em inglês, tá? Como escrever um resumo. How to write an abstract, tá? Se alguém puder escrever aqui em inglês para mim, como escrever um resumo. How to write an abstract. Você vai chegar nesse blog da Wiley que eu te falei. Débora, como faço para ser uma colunista? Escrevo como uma máquina, mas não sei como publicar. Colunista de jornal, blog Comportamento Urbano, é isso que você está dizendo? Será que a gente podia fazer uma banquinha sobre isso? Sobre essa ideia de acadêmicas engajadas com outras formas de leitura, de escrita e escrever. Eu sou colunista no El País, escrevo algumas vezes para Marie Claire. Será que não valeria a gente fazer uma banquinha sobre isso? Sobre as potencialidades, riscos e seduções, tá, gente? Seduções, tá?
How to Write an Abstract. Obrigada, Adris Cabral, tá? Você sabe que você tem razão, Graziele. Graziele Cabelodroma. Solidariedade científica é um ótimo tema para banquinho. Eu também acho. Eu teria que estudar no sentido de me preparar muito, entendeu? Para ter algo... É inteligente dizer no sentido de não ser normativa, porém vazia, com as desigualdades de poder e de hierarquia, né? Mas como táticas de sobrevivência. Mas eu acho que esse é um tema. Eu não sei como fazer votação no Instagram, mas se a gente pudesse anotar os temas e talvez fazer uma pequena votação, sei lá se votação serve, eu não sei. Eu não sei. Se vocês quisessem operar como um grupo que toma uma decisão sobre qual é o próximo tema, eu adoraria. Porque é muito mais o que vocês querem do que a minha cabeça diz que vocês querem. Eu não sei como fazer. Se alguém tiver... Eu sempre acredito que o poder do grupo, ele é tão soberano, a cabeça de uma pessoa só, para pensar coisas inteligentes, né? Não para o grupo ser rebanho e seguir em tolice de ódio ou de rejeição, mas para criação, que se vocês souberem como é que a gente pode se organizar de uma maneira que se defina qual é o próximo tema, de uma maneira que seja o que o grupo está precisando, que o grupo considera que é uma sequência do que a gente fez, eu estou aberta. Mas se é votação no Stories, como diz o blog da revisora, me diga como fazer, tá? Deixa eu ver, que tem... Qual o peso de uma resenha na academia? Essa é uma pergunta super importante, Anderson, sabia? Eu vou te dar três. A primeira tem um peso pequeno, do ponto de vista... por uma hierarquia de produção do conhecimento, sabe? De dizer, não é você escrevendo, não é você... de uma tolice, mas que na medida em que a gente começa a publicar e fazer isso, começa a mudar. Mas especialmente numa ciência, eu vou arriscar dizer desse jeito, de países mais periféricos à produção científica, né? Resenhas em larga circulação do conhecimento, com periódicos de maior impacto, ela tem um enorme valor. Você diz, foi fulano que resenhou a obra tal. Agora, tem uma outra maneira de medir peso, se for sua pergunta. Você olhar se você é candidato a mestrado, candidato a doutorado, se publicação em resenha, porque ela tem um DOI, que é aquele, acho que se chama, é como se fosse um número único de identificação, né? Isso que vai dizer que é o DOI, DOI. Ele tem um número. Ele está numa revista que está bem qualificada pela CAPES. Algumas pessoas põem resenha na seção de artigos acadêmicos. Então, isso está sob disputa como pontuar, que é a sua pergunta de peso, resenha, especialmente nesses momentos de concurso. Especialmente se você ainda não teve condições de escrever um artigo extenso, original, que se chama, né, seu único e seu, entendeu? Então, eu daria duas respostas, assumindo que há uma hierarquização de menor valor, que é olhar para qual é o seu horizonte que você quer ter maior peso na vida acadêmica. Eu vou começar a ler o que vocês estão escrevendo, dizendo, talvez puxar os temas mais recorrentes. Muitas pessoas falam sobre projeto. O projeto é uma coisa super ampla, tá, gente? Porque depende se a gente vai falar de sessão de justificativa, se a gente vai falar de uma sessão de método, se a gente vai falar sobre a ideia de um resumo. Então, ela pode ser muito ampla e às vezes a gente quebrar em pedacinhos é muito, muito melhor, tá? A Érica disse que já decidiu que o projeto de pesquisa ganhou, tá? Sumário, eu não sei em que sentido, Thaís, você está usando a palavra sumário. Sumário a gente usa em português como um sinônimo. Eu vou dizer equivocado, mas não que seja equivocado, que os usos das palavras são os usos das palavras. A gente usa sumário como o índice
mas o sumário ele não é o índice. Índice é aquilo que fica lá no final da sua monografia, dissertação, tese ou do livro, que se chama índice de autores ou índice de conceitos, que é super importante. E eu não sei se vocês sabem que o Word pode fazer automaticamente você dando o vocabulário. Isso é super importante. Vocês já viram o quanto isso é fascinante? Você chegar... porque isso aqui é ficção. O que eu tenho que não é ficção está embaixo do celular. Quando você chega... Quer ver? Eu vou pegar, gente. Desculpa, mas eu quero mostrar a vocês. Quando você chega no final... Tem um tempo ainda. Aqui, ó. Você pega aqui o livro. Isso aqui, ó, é um índice. Vê? Isso é um índice. Aí, quando você chega aqui no final... E você diz assim... Aqui estão as palavras, tá? Sei lá, qualquer uma. Alarm clock, o que tá aqui. Aí logo embaixo tem um autor. Esse aqui, ele misturou um índice de autores com índice de conceitos. Isso é super importante, porque imagine você que eu quero olhar, não sei, base rates, que é uma palavra que tá aqui. Tá na 187. Eu venho direto na página. Então, quando eu estou precisando saber... Esse é um livro de um sujeito que ganhou o Prêmio Nobel de Economia sobre psicologia cognitiva. Então, eu quero chegar numa determinada categoria que está numa página tal. Eu não preciso voltar nas minhas notas ou voltar no que eu marquei, no meu memorando. O índice, ele ajuda demais a gente ir rapidamente nos pontos que interessam para alguma leitura de uma obra ou revisão de uma obra. Isso é índice. O sumário é isso aqui, ó. O sumário é isso aqui. Em geral, a gente usa essa palavra como índice, né? Algumas vezes em português. O sumário é isso, é onde você está em cada parte. Né? Se eu estiver falando... olha, o relógio só vai em português. Cara, Ana Paula, não vou me salvar nunca. Nunca. Já começaram de um em um. Agora que eu tô vendo de um em um, de você não esquece de salvar. Eu, de verdade, eu não vou fazer porque eu sou má. Eu sou muito má, mas eu não sou má assim, né? Até porque teve duas que me disseram que tinha filhinho, que estava com filhinho nessa hora. Uma outra que me disse que estava cuidando do cachorrinho doente. Então... Eu sei que a vida da gente é a vida da gente, né? Cada um tem... E o tempo é uma das coisas mais difíceis da gente controlar. Então, Felipe tá gritando, salva. Gente, olha, olha o bullying. É um momento muito feliz para mim, muito feliz os domingos vir aqui e estar com vocês. E a gente define um número, enquanto a gente tiver um número... que é o que a gente quiser, eu continuo vindo. Quando não fizer mais sentido, aí a gente inventa outra coisa e faz outra coisa, tá? Então, gente, salva a mata. Estou salvando, gente. Um beijo grande. Até sábado, domingo que vem. E eu espero muito saber o que a gente vai fazer. Eu vou olhar e até quarta-feira eu digo aqui. Um beijo em todo mundo, um abraço. Se cuidem, o feriado é amanhã. Não sai de casa se você ainda puder, tá? Um abraço.